Entenda o esquema do roubo das aposentadorias no INSS. Segundo a Polícia Federal, o esquema começou em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. 9 das 11 empresas investigadas foram contratadas pelo governo Bolsonaro. Durante 4 anos, o esquema cresceu sem ser investigado, justamente no período do governo Bolsonaro. O dono de uma das empresas do esquema doou R$60 mil para Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência do governo Bolsonaro. O mais chocante, o maior operador desse esquema, conhecido como Careca do INSS, doou dinheiro, sabe para quem? Para a campanha presidencial do Bolsonaro. Agora, Nicolas Ferreira, o mesmo deputado da fake news do Pix, e que votou contra zerar o imposto da cesta básica, espalha mentiras para tentar salvar o seu chefe, Jair Messias Bolsonaro. Entendeu o esquema? O governo Bolsonaro roubou os aposentados. O governo Lula investigou e acabou com esse crime, sem anistia para o ladrão de aposentados. Contexto importante. Prejuízos aumentaram significativamente durante o governo Lula, atingindo 6,3 bilhões de reais até 2024 e crescendo 300% de 2022 a 2024, governo Lula. Outro fato é que um irmão de Lula é vice-presidente em um dos sindicatos envolvidos e mesmo assim não foi investigado. Bom, as notas do Twitter já fizeram um comentário por mim, né? Tem nem o que falar. Isso é patético. Eu tinha falado esses dias que o aumento foi de 250%, mais ou menos, então pelo visto detectaram que foi ainda maior. Parece que o aumento já chegou a quase 300%. Só que a esquerda, que é sempre muito canalha, né, e muito rasteira, né, eles vão ficar simplesmente tentando colocar isso nas costas do opositor político, principal opositor político deles, o Jair Bolsonaro. Né? Ah, o Bolsonaro é um santo? Não, claro que ele não é um santo. Vocês sabem o que a gente acha dele aqui. É um ladrão, é um cara que tentou praticar golpe de Estado, sim, é um cara que tem que ser preso. Agora, o petismo é uma organização criminosa muito mais sofisticada e muito mais eficiente, que já conseguiu roubar muitos milhões, mas eles são muito melhores do que Jair Bolsonaro nesse sentido. Né? 300% em escândalo de aposentadoria, em roubo de aposentadoria de idosos. De pessoas simples, pessoas humildes, que sequer entendem aqueles descontos lá quando elas vêm, né? Elas acham que aquilo é um benefício que elas estão recebendo, né? E aí vem algum desconto ali, não entendem muito bem, e são pessoas que foram nomeadas pelo governo Lula. O ex-presidente lá do INSS, que me fugiu o nome dele agora, se a Ana puder pegar, né, que foi afastado por decisão judicial, ele foi nomeado pelo Lula recentemente. Não adianta tentar esconder isso, não adianta ficar tentando empurrar isso. Não, mas foi o Bolsonaro, hein? Foi o Bolsonaro. Não foi. Alessandro Stefanuto? Esse mesmo, tá? Foi nomeado pelo Lula, não foi pelo Bolsonaro. Esses escândalos aumentaram, assim, consideravelmente durante o governo Lula. E outra coisa, que sentido faz, né, um escândalo que envolve majoritariamente sindicatos de aposentados, né, e sindicatos no geral, qual ligação o Bolsonaro tem com sabe, como uma liderança sindical? Que ligação que o Bolsonaro tem com o sindicato? Nenhuma. A ligação do Bolsonaro era com o militarismo, por exemplo, né? Era com certos grupos milicianos que os filhos dele sempre foram amigos, sempre frequentaram as casas ali, beleza. Agora, sindicato, a gente tá falando de petismo. E é claro, a nota lembra muito bem, né? O irmão do Lula é vice-presidente de um dos sindicatos que está sendo investigado. Irmão do presidente da República. E isso não vai parar nas fotinhos que ficam lá girando? Ah, olha, Bolsonaro. Você vê que a esquerda, ela trata muito o próprio público como retardado, porque a esquerda, ela gosta de motes, de frases, e aí ela só fica martelando aquela mesma frase, que não tem tanto sentido, mas você fica repetindo tanto, que começa a virar verdade, aquele negócio da mentira contada várias vezes vira verdade. Né? Então, por exemplo, o que eles sempre fizeram muito à esquerda? Não há prova. Lula foi preso sem provas, né? Eles sempre falavam muito isso. Lula foi preso sem provas. Aí você mostrava as provas. Não, vejam, ó, você tem aqui documentação, você tem aqui triplex ali. Foi preso sem provas. Não, mas ó, tem uma delação aqui. Foi preso sem provas. Não, mas o pedalinho foi preso sem provas. Não, mas a foto do Lula e a Marisa na casa foi preso sem provas. Então eles ficam repetindo aquilo pra ficar martelando na sua cabeça e você falar: ah, entendi, ele foi preso sem provas. Porque você ouviu isso 500 vezes, então só pode ser verdade. Então o que eles fazem nesse vídeo também? Jair Bolsonaro. E aí no final, esse escândalo é de responsabilidade do Jair Bolsonaro. Pra deixar bem claro pra militância, ó, vocês entenderam, né? É pra jogar a culpa no mito, né? No Bolsonaro, tá? Não que o Bolsonaro também não tenha sua parcela de culpa aí, mas o PT não tá bem longe dessa imagem de Salvador. Ele, pelo contrário, ele
continuou e multiplicou O a rombo. corrupção, o rombo. Sim. Justamente pelo que você falou, por eles serem especialistas nisso, né? E o Bolsonaro ele já estava abrindo as pernas para o Centrão, né, e entregando o governo dele para o Centrão justamente nas áreas mais economicamente estratégicas para esse tipo de escândalo, né? Ele dava pastas com orçamentos multimilionários para políticos do Centrão praticarem seus esquemas. E aí veio o PT e só potencializou isso. Aliás, o PT, né, começou a potencializar tudo que o Bolsonaro fez, é impressionante. Então eles falavam de gasto no cartão corporativo, Lula gasta muito mais. Eles falavam do sigilo que o Bolsonaro colocava em tudo, eles impõem ainda mais sigilo, né? Eles falavam do controle sobre as polícias federais, o Lula tenta impor ainda mais controle sobre as polícias federais. Então tudo que o Bolsonaro fez de cagada, que ajudou a destruir esse país e trazer o Lula de volta pro poder, que é isso que esse inepto conseguiu fazer, né? O PT foi e falou, a porteira tá aberta, então agora vamos passar com tudo, né? Impressionante. Nossa, eu acabo de fazer essa frase, eu vejo tudo bem que eu sei que tem um pouco de atraso, mas mesmo assim, Merreiro tá defendendo o Bolsonaro. O fato do esquema ter aumentado no governo Lula inocenta o Bolsonaro? Não é isso que eu falei, não é isso que eu falei. Criatura de Deus. Mas enfim, eu acho que deu pra entender. Mas o cara deve estar zoando, não é possível. Falando no mito. Falando no mito, Jair Bolsonaro fala de anistia 2026, fraude no INSS e mais. Vamos ver o que o grande líder da direita, né, que segundo certas pessoas da direita toda tem que se unir a favor desse cara aqui, desse lado aqui. A favor desse cara aqui, a direita tem que se unir sob a liderança, né, desse grande deus da direita brasileira. Vamos ver. Eu tenho certeza que se hoje voltasse, militar só no GSI. Nem na defesa botaria militar. Apesar de ser apaixonado pelo Braga Neto, excelente trabalho, entre outros. Mas é civil. Os ministros palacianos seriam mais experientes. Teria um militar lá também. Que experiência é essa? De parlamento. Eu fui muito bem, me senti muito bem com o Ciro quando ele assumiu a Casa Civil. Dado a vivência, o seu conhecimento com o parlamento, me tirou uma série de problemas. Ele resolveu o assunto, ele procurava o líder e conversava. Antigamente o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje te votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento. Mesmo? Por mais que... Pô, mas peraí. Usar essa... Peraí, você tinha um bom relacionamento com os caras, mas você tinha até foto na casa do Dias Toffoli. O que é um relacionamento melhor ainda que esse, né? Vamos ver, terminar a fala dele aí, vamos ver. Com alguns... Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria, mas ele realmente... Se eu não me engano, foi logo após o Ramagem, né? Que ele foi... Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Foi desabafo. Não falaria mais. Não falaria mais. Nem teria mais. O cercadinho antes, nós botamos para dentro do Alvorada. Tinha um cercadinho lá fora, onde a imprensa toda ficava ali a 3 metros com um binóculo de você. Não ia ter mais isso aí. Não ia ter mais cercadinho? Não, o cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não aceitar a provocação. Agora... Bolsonaro tá acabado, né? Bom, lógico. Tava com o bucho aberto Tava com o bucho aberto e tal, mas nossa, poxa. Não, realmente, essa facada aí acabou com o cara. Bom, também, né? Ficou um fio de vida ali, né? Quase morreu. Bom, comentários sobre o que ele falou. Ele tá basicamente fazendo assim: ô Steph, deixa eu voltar, por favor. Eu prometo que eu vou me comportar dessa vez. Desculpa, Xandão. Exatamente. Prometo que eu vou me comportar. Olha, eu não vou nomear nenhum militar, eu juro. Eu vou ter uma boa relação com vocês. Eu não vou mais ficar te xingando de canalha, né? Enquanto ele tá fazendo isso, né? Você tem várias pessoas que foram iludidas por uma tentativa de golpe, né? Que não tinha a menor chance de dar certo. E não é porque não tinha a menor chance que as pessoas não têm que ser punidas. Mas não tinha a menor chance de dar certo. As pessoas foram iludidas, né? E estão até hoje presas. Elas estão em cana. A moça do batom pegou lá 14 anos de prisão, né? Pra ver o Jair Bolsonaro falando assim: não, eu prometo que eu vou ter uma relação melhor com o STF agora. Esse é o grande líder de vocês, que falou assim: minha caneta é poderosa, mas eu preciso da ajuda de vocês. E aí as pessoas que foram ajudar, né, se lascaram, e ele tá aí dizendo: eu vou ter uma boa relação aí com o ministro Alexandre de Moraes, né? É isso. O Xandão ganhou. O Xandão
mogol, como vocês gostam de falar aí, o Jair Bolsonaro. É isso. Enquanto o Jair Bolsonaro tava lá no hospital falando, eu estou morrendo aqui, e postando foto do bucho dele, coisa bizarra, meu. Uma coisa invasiva. Um cara que se recusava, né, a mostrar o cartão de vacina porque faz parte da minha privacidade, mas mostra o estômago dele aberto, né? Enquanto ele tava lá todo fraco, todo destruído, o Xandão tava mandado de prisão pra ele receber no hospital, tá? Não sobrou nada pro Betinha Jair Bolsonaro. Essa é a verdade, né? E, inclusive, o Bolsonaro, que é um cara totalmente sem escrúpulo nenhum, né? Ele tava naquela sequência de postar fotos para as pessoas se compadecerem com ele, para as pessoas sentirem pena dele, foto com a barriga pra cima, aquelas cicatrizes, aquele monte de coisa. Ele chegou a fazer isso até no dia da morte do Papa. Tipo assim, ele não respeitou a morte do Papa. Ele queria protagonismo no dia da morte do Papa, inclusive. E se diz católico. Ele fala que é católico ou ele é protestante? Agora eu posso estar falando besteira. Eu acho que o Bolsonaro é católico. Eu acho que ele é católico e a Michelle é evangélica, né? Então, pois é. Né? Os caras, qual é? Tô comendo. Não, pois é, né? Eu lembro que eu tava almoçando quando eu vi aquela foto grotesca lá. Horror. Mas enfim, o que tá na descrição ali do... Bolsonaro diz que... Ah, não, essa é outra que você vai colocar? Essa é outra coisa. Outro corte. Já tomei o spoiler aí, vamos ver. Conversei com ele, ele expôs os seus motivos, né? Eu não quero ficar mais com meu filho. Eu tenho 5 netos, 4 netas e 1 neto. O moleque lá é mais lógico, mais chegada, por ser homem, é mais chegada a gente. A gente não quer isso aí, afastamento familiar. Da casa dele aqui, eu estou bancando a despesa dele agora. Em grande parte eu estou bancando. Se não fosse o Pix, eu não teria como manter essa ajuda para ele, que ele tá sem salário lá fora. E tem feito o seu trabalho lá. Ele tem uma certa liberdade com a família do presidente. Tadinho. Ele vai na Casa Branca, ele vai no Capitólio, ele conversa com o pessoal lá. O pessoal gosta dele, fala muito bem inglês, fala espanhol, já fala razoavelmente bem o árabe. É um garoto inteligente que tem as suas posições, pô. Seria aqui o nosso presidente da comissão... Garoto inteligente, o cara, 40 anos nas costas. Aí é um garoto inteligente. Um menino. Um rapaz, tá começando a vida agora. De relações exteriores. O Felipe Barros, o presidente, tá fazendo um bom trabalho, tá nos Estados Unidos agora. O que nós queremos, Josias? É garantir a nossa democracia. Alguém achar que o Brasil é um país democrático no momento, está completamente equivocado. Se alguém achar, porque se tivesse eleições hoje, o Alexandre Moraes tivesse candidato, ele tem uma votação próxima de mais de 20%, que a esquerda está com ele. Ele diz que não é petista, mas a esquerda está com ele. Nós não queremos isso, nós não queremos um judiciário parcial. Queremos uma justiça que funcione. Bom, eu até iria zoar as pessoas aqui, falar assim, ó lá, você que deu dinheiro, né, pro Pix do Bolsonaro, você é um otário, porque o Eduardo tá lá curtindo nos Estados Unidos com o dinheiro que você deu. Mas o cara vai olhar e falar assim, mas eu dei dinheiro pra isso mesmo. As pessoas, elas têm essa relação com o bolsonarismo, uma relação de subserviência, né? Elas olham as coisas, elas acham bonito, elas acham certo. Pô, quantas pessoas não defenderam o Bolsonaro tentar vender o relógio que ele ganhou na época que ele era presidente, ganhou lá do presidente era Arábia Saudita, o ditador, lá não lembro, mas deram relógios pra ele, tentou vender, vocês sabem do que eu tô falando. As pessoas defendem, as pessoas acham bacana esse tipo de coisa, né? E o mais engraçado é ele tentando que a gente tenha algum tipo de empatia pelo Eduardo Bolsonaro. Falando assim, e ele tá lá nos Estados Unidos sem salário, tadinho. A família de vocês ficou milionária roubando o povo brasileiro. Roubando o povo brasileiro. Vocês compraram mais de 50 imóveis, muitos com dinheiro vivo. O cara tá morando numa mansão em Orlando. Uma mansão em Orlando. Pobrezinho. Cara, é interessante, né? Porque assim, você comprar uma casa em dinheiro vivo é muito coisa de ladrão, né? Vamos combinar? Você não tá querendo declarar a origem daquele dinheiro. Não é normal uma pessoa honesta, né? Um empresário, um cara que conseguiu aquele dinheiro honestamente, comprar uma casa em dinheiro vivo. Certo? Inclusive a loja do Flávio Bolsonaro na Copenhagen explodiu em recordes de compras de chocolate com dinheiro físico. Praticamente nenhuma loja da Copenhagen usava dinheiro físico, e as pessoas usam cartão, ainda mais Copenhagen, que é uma loja cara, né? As pessoas usam cartão de crédito e tal, usa Pix, né? Mas na dele, especificamente, era só dinheiro vivo, praticamente. E era pouco depois do pessoal dos gabinetes receberem salário. Era impressionante a coincidência. Muito louco. Logo depois da data de pagamento do pessoal da... Pois é. Era na Alerj ou era na Câmara? Era na Alerj, né? Acho que era na Alerj.
Impressionante a coincidência. Tadinha dessa Nenhum família, vínculo. cara. Nenhum vínculo, Não. imagina. Longe de nós insinuarmos qualquer coisa aqui. Cara, que bizarro, né? E quer que a gente se Empresário de compadeça. sucesso, realmente. Empresário de sucesso. O Flávio Bolsonaro é demais. Né? O Bananinha tá em Orlando, falaram? É isso mesmo? É Orlando que ele tá? É. Ah, é coisa de jeca também, né? Assim, eu gosto da Disney, é legal e tal, mas pô, é muito jeca. Vou morar nos Estados Unidos, vai direto pra Orlando. Ah, faça-me um favor, vai. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais conteúdos, continue conosco e acompanhe as lives da MB Live TV.